os mini traumas crânioencefálicos, restringindo a holomemória. Tá, ok. Existem mini traumas crânioencefálicos dessa vida atual, tá? Onde a criança, por alguma razão, passou por trauma, foi jogada pela mãe numa parede, eu vi isso uma vez, tá? Ou qualquer, essa situação muito grave que eu aqui estou colocando, ou foi levantado, bateu com a cabeça em um enfim, N situações podem ocorrer mini traumas e somando e dificultar. Mas existem os mini traumas de vidas anteriores que mesmo tendo um efeito somático, chegou ao não somático, chegou a atingir a história da consciência. Tá? E esses é que são os mais sérios, porque eles vão passar de uma vida para outra. Então ele ficou na paragenética, ele ficou lá no paracérebro, ele não ficou só a nível biológico. Ele aprofundou no soma, do soma da energia, na emoção e chegou na paragenética. Então esses são mais difíceis de serem trabalhados. A pessoa tem que descobrir o que foi que na minha Seriex anterior fez com que eu fosse travando isso. Não só na anterior, como em outras mais. Não só na anterior. Como em outras mais, sim. Sim, tem. Isto, vamos dizer assim, somente. Com a mudança de para-DNA. Somente? Com a mudança do para-DNA. Não tem outro jeito. Então a pessoa tem que descobrir que pensamento comandava nessa vida. Não quero mais esse pensamento. Como é que eu faço para poder reescrever o meu código? Onde? Sei lá, vou dar um exemplo, Marta. O pensamento violento não está mais lá. Sumiu. Porque eu substituí por outro. Então, você mudou para DNA. Mudar para DNA é isso. É vocês procurarem modificar as bases que estão lá no para DNA. Então, começando pelo pensamento. Qual o pensamento que dominou na Seriex A, B, C, D, E, F, G? Foi esse? Eu não quero mais esse pensamento. Essa mudança que a senhora diz do para-DNA, de qualquer maneira, em alguma existência, a consciência deve ter acolhido aquele pensamento. Ela não acolheu, ela gerou. Não, gerou, mas depois para substituí-lo ou eliminá-lo, ela teve que acolhê-lo. Ela tem que superar. Ela tem que identificar que tem aquele pensamento. Para ter esse câmbio de pensamento. Ela tem que identificar qual foi o... Vamos imaginar um pensamento de dominância, um pensamento dominador. Tá? A pessoa identifica que tem aquele padrão. Ela terá que estudar tudo sobre isso para poder entender e praticar exatamente a antipodia disso. Então, num pensamento dominador, qual seria uma antipodia que poderia substituir e fazer um novo para-DNA? Colocar-se na situação oposta. Aprender que a dominação não... E aí, principalmente, compreender por que eu usava este pensamento. Que necessidade eu tinha para usar este pensamento? Além do dicionário, além de entender a acepção, para ir além da intelectualidade, digamos assim, é a compreensão da gênese do pensamento. Sim, porque poderia ser até a baixa autoestima. É o que é que fazia com que a pessoa, o que ela sentia falta. E ela sente falta no sono inteiro, tá? E pode, às vezes, na vida atual, ela ainda sentir igual, tá? Se isso é paragenético. Ela ainda terá a mesma sensação hoje. Tá? Então, como interfere na parte biológica, energética, emocional junto e mental, ela vai entender toda a gente, toda a origem, em que circunstâncias ele aparece. Eu estou só? Eu estou conversando com alguém? Como é que é? Por que apareceu? Então, é primeiro pesquisar muito a origem, compreender muito bem, porque a parte de dicionário fica quase irrelevante nesse contexto. Depois você entrará no dicionário, no entendimento, na acepção e tudo mais. É a sua acepção. Você tem que compreender você. Tá? Então isso costuma levar N-Seriex. Quase sempre eles estão linkados lá na raiz do temperamento mesmo. Leva um bom tempo até a consciência conseguir. E aí, digamos assim, o padrão de energia muda completamente. Totalmente. Quando a pessoa consegue se sair. É visível que houve uma mudança de para-DNA. Não sei se ficou um pouco mais claro, não? Sim. Somente, então,
somente a pessoa consegue, vamos dizer assim, limpar alguns, né? Sim. No momento que ela atinge, que ela consegue perceber qual é a raiz do temperamento. Qual é a raiz do temperamento ou qual é a causa que gerou esse pensamento? Causa geradora. A gênese. Uma forma que não é muito difícil, eu dei 2 exemplos, né? Eu falei de pensamento violento e falei de pensamento dominador. É observar hoje. Quando é que vem o ímpeto de segura? Quando vem a vontade de comandar ou de dominar? Aí, por que veio? Se você conseguir aproximar no momento do fato, é mais fácil. Vem aquela vontade, entende? Aí você... Né? Fiquei com vontade de pegar todas as armas na mão, né, colega? Peguei tudo na mão. Por quê? Porque eu tive vontade de pegar as armas na mão. E aí vocês vão ver que esse pensamento, ele é característico, ele acontece todos os dias. Porque tem a ver com matripensene, só que a pessoa que não nota, ela não está tão habituada. Até porque vem a vontade de atuar, a pessoa vai atuar, vai falar, não fica, né, nesse contexto, que é um momento precioso de parar para refletir. Observar quando a energia muda. Antes da pessoa atuar, antes de ver o comportamento, a energia já está mudando. Porque já está na cabeça da pessoa. A gente olha e a pessoa está mudando a energia. Ainda não falou nada. Mas o pensamento já veio. Eu tenho visto casos assim, que até aqui está escrito: o homem não chora. E o trauma é tão grande que está no para-DNA. Eu já vi casos assim. Esse é um dito popular rio-grandense, o homem não chora. É, burrice. É uma total. burrice. A falta de discernimento total. Mas, e se vocês observarem, é mais fácil das consciências femininas falarem de si e aceitarem, né, do que as consciências masculinas. É mais difícil. O homem quer mostrar uma imagem de forte. E aí é que ele fica frágil. Essa antipodia, né, completamente aí fragiliza. Mais algum aspecto holossomático que vocês queiram destacar? Assim? Tem um marcado aí que tem a ver com vocês, ou que queiram compreender, né? E aqui, como tem, eu procurei colocar o que foi observado durante bastante tempo em autopesquisadores mesmos. Tá. Esse tempo desde 2006 que fazemos autopesquisa. Na área do negossoma. Tá. A tarefa energética pessoal comprometida pelas carências afetivas. Ok. Então, por que a energia fica prejudicada pela carência afetiva? Primeiro, porque a energia vai ficar fragilizada. Segundo, porque a pessoa quer assistir, mas ela não está em condições de assistir. Ela precisa ser assistida. Só que ela não nota. A pessoa que está com uma carência afetiva não poderá fazer assistência. Com a melhor das boas intenções. Tá? Ela estará sendo assistida, percebendo ou não. Então é por isso que ela é apagada. Sai frágil. Então até vai sair alguma coisa, mas ela está mais recebendo. Sim. E mais os amparadores atuando pela boa intenção da pessoa de querer assistir. Mas ela está sem condições, sem elementos para poder fazer uma assistência maior. Boa tarde. A senhora quer assistir conosco? Sente e fique à vontade. Tá? Então, é difícil por isso. Então, a pessoa não consegue. Então, tem que olhar qual é a carência afetiva. Por isso que não é só boa vontade para assistir. Tá? Boa vontade em fazer assistência já é alguma coisa, já é bom. Mas é preciso que a pessoa se conheça melhor para verificar se ela está em condições de assistir alguém ou não. Ou se de fato precisa ser. Aproveitando que está ali pertinho do Cardio Chakra, Sim. As descompensações do esplênico chakra. Tá. Esse esplênico chakra então é um campo de energia, né, que fica mais ou menos localizado aqui, não no corpo, né, tem uma distância do corpo que dá no corpo energético. Por que existem descompensações? Porque a pessoa ainda não trabalhou na multidimensionalidade lúcida. Para a pessoa só existe o mundo físico, a matéria. Então, a pessoa que é materialista, naturalmente, terá dificuldade neste microcampo. Ele tenderá a estar mais fechado. Porém, tem um detalhe. Mesmo que nessa vida, eu já vi casos assim. Tem até alguém dentro da escola que tem essa característica.
Dentro dessa vida, a pessoa diz que é materialista, mas já fez assistência no passado, inclusive com projeção, ele está diferente. Tá? Já tem mais movimento no esplênico chakra. Quem traz isso de uma vida, 2 vidas, 3 vidas, sempre dentro do materialismo, não. Mas a pessoa em outra vida não foi materialista, fez assistência, fez outro tipo de trabalho, e nessa, por situações de educação familiar, aprendeu todo, de religiosidade, que diz que acaba a matéria, entende? Então a pessoa aprendeu desde criança, terminou a matéria, termina tudo. Ela está com uma lavagem cerebral, é uma educação equivocada. Nós não terminamos porque esse corpo acaba, né? Não mudamos também por isso. Tudo que é valor aqui vai continuar sendo valor ou desvalor, dependendo de como a gente pensa, em outra vida, em outras seriacas que nós vamos continuar. Tá? E continuando ali, já que me pergunto, sim, pode perguntar à vontade. A dilapidação do patrimônio paragenético. Pois aí que está. Aí o contrário, é a pessoa que não percebe os traços fortes que tem. Uma vez dizia a Dona Lídia que ela tinha traços fortes que ela não notava, qualidades nela que ela não percebia e que deveriam ser usados esses traços fortes, né? Então, se a pessoa acostumar, se ela se diminuir, vamos dizer assim, teve oportunidade de menos estudo, né? Uma situação. Isso não quer dizer que a pessoa que teve oportunidade de menos estudo não tenha outras qualidades. Use essas outras qualidades. Então, banalizar um traço forte é desperdiçar exatamente esse para-DNA, essa carga. Não banalizem, usem os traços fortes de vocês, as qualidades, os atributos, os potenciais de vocês. Claro que isso terá, como já colocamos, vai ter um retorno, vai ter uma repercussão, mas não tem outra maneira. Tá? É uma lástima a pessoa ter qualidades e não usar, dizer não posso porque eu não sei, ou não posso porque eu não consigo, ou não posso por qualquer outra razão. Porque acomodar-se no não posso não traz repercussão que a pessoa perceba, traz bloqueio energético, ela vai travar a evolução, mas ela está acostumada com a energia do não posso. Então aquela energia, ela nem notou que é o hábito, esse é outro aspecto. Todos os dias temos um padrão, então 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 100 dias, 200 dias, então, habituamos com aquele padrão, aquilo para nós é confortável, mas vem um padrão de energia diferente, sacode, mesmo sendo melhor. Tá? Ali, eu vou continuar. Na psicossomatologia ali, a repressão das emoções. Pois é. Eu não sei se vocês já chegaram ao ponto, esse é o ponto ideal. Senti a emoção, percebi, falei, compartilhei, procurei mudar. A maior parte sente a emoção ainda, não quero, não gosto, não quero ter isso. Tá? Tirem as classificações das emoções. Nós não vamos ter, viu, Jean? Você que é jovem, inicia uma vida agora, você vai sentir raiva, você vai ter medo, você poderá ter N situações, vai ter vontade de chorar, vai ficar com lágrima no olho e não vai dizer nada, e não vai falar. Entende? Então, precisamos falar. Você já passou por situações assim, né, Jean? Eu sei. Então, fale. Não gostei, não estou me sentindo bem, eu estou triste, eu estou com vontade de chorar, seja lá o que for. É muito melhor. Tá? Não engulam nenhuma emoção. O que não quer dizer que eu tenho que chegar derrubando, batendo na cara do outro. Não, mas eu preciso identificar a emoção que eu estou sentindo, seja ela qual for. Não dei mérito, essa eu não quero, essa eu gosto, essa aqui é ruim. Não, ela serve para conhecer, aí modificar, e aí aprender a falar do que eu sinto. Então, aprender a falar dos seus sentimentos já é muito importante. Com mãe, com pai, conosco, seja com quem for. Tá? Não gostei, ou gostei, ao contrário, mas eu gostei muito disso. É um processo natural. Quanto mais honestos nós formos, melhor é. Tá? A bronca desproporcional, alarido laringochacral, causando intimidação e medo. Tá. Então, quando eu sou responsável... Na página 3, está mais ou menos no meio do parágrafo. Nem te preocupa, porque se você ouvir. Quando eu faço isso, essa bronca holochacral,
para meter medo, geralmente a consciência faz porque ela já fazia isso no passado e dava certo, dava resultado. As pessoas tinham medo dele ou dela. Tá? Então a pessoa vai tender a repetir. E deveria. Tá? Então isso tem que ser olhado, porque meter medo em alguém não auxilia em nada. Por que a pessoa fazia? Ou era porque realmente... E quase sempre são pessoas que têm mais força energética, inclusive, fazem isso. Devia até ser o contrário, mas é. A pessoa tem mais força energética. Então ela sabe que tem. Ou tem mais força física. Ela já chega dessa forma. Tá? Ela desperdiça e o outro tende a se encolher. É crucial para essa consciência, Alano, olhar muito para o outro antes de falar. Olhar no sentido de perceber muito o outro, para ver como é que eu tenho que chegar. Em tese, nós deveríamos chegar em cada pessoa de forma diferente, conforme a pessoa sente ou pensa, né? E acho que essas são as razões principais. E largar a bandeira, a espada, sei lá o que a gente usava antes, né? Não usar mais isso. A política, quem teve vida em política pode ter criado um certo vício nesse sentido também. Política, religião. Não que eu pratique isso, mas... Sim, não, eu percebo isso em você. Isso é uma consciência muito próxima e é mais no sentido... eu percebo, sim. Mas você precisa aprender a lidar, né? Não, sim, com certeza. Então, para lidar, você terá que entender, mas por que essa consciência faz isso? O que de fato ela está querendo dizer? Ela está lá com o dedo... O que lá dentro dela ela quer dizer? Não está dizendo. E às vezes não diz. Está brigando, dizendo um monte de coisa, e não diz de fato o que está sentindo. Esse é o seu olhar mais profundo da consciência. É perceber o que está dentro dela. É perguntar, você está sentindo alguma coisa? Você está bem? Né? De repente a pessoa resolve falar, ou consegue perceber, porque às vezes nem notou nada, né? Então, se a pessoa se encolhe, ela não está ajudando o outro, está só se submetendo. Nenhum encolhimento serve para nada. Se encolheu, não disse nada, não ajuda em nada. Até porque não quer se incomodar, mas está encolhida e está deixando o outro ainda abusar mais, né? Agora, tu imagina tu deixar o outro para comandar a sua vida. Não tem. Eu acho que é o máximo que alguém pode fazer no sentido da ectopia. Aproveitando ali, ainda na psicofomatologia, mais lá pro fim, na página 5, sim, as autoestigmatizações intoxicadoras. Autoestigmatizações. O que é uma estigmatização? É você manter a opinião sobre uma pessoa. Claro que, como é que vocês formam opinião sobre uma pessoa? Então, eu estou olhando, por exemplo, a Neiva, que está aqui na minha frente, certo? O que eu deveria olhar em primeiro lugar? A energia dela. Porque esse deve ser o parâmetro para nós avaliarmos alguém. Se nós usarmos o parâmetro gostei ou não gostei da pessoa, já não vai funcionar. Agora, se você olha a energia, verifica que a pessoa não está bem, está precisando de ajuda, você já parte para assistir a pessoa. Tá? Ou ao contrário, a pessoa está muito bem e você faz a leitura holossomática completa. Mas inicie sempre pela energia. Não avalie ninguém pela aparência. Não importa a aparência da pessoa. Embora eu achasse que você precisava mais roupa, que eu estou carregada de roupa, achei que você estava com frio. Tá? Mas, enfim, temos que olhar a energia quando a pessoa chega. E aí você avalia exatamente qual é o padrão para não estigmatizar. O que é estigmatizar? É manter uma imagem de uma pessoa parada, estagnada. Isso é comum dos outros fazerem em relação a alguém e é comum, às vezes, de nós também podermos ser estigmatizados. O ideal é que a cada dia olhasse vocês, que bom, está diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Esse é o ideal. E se a pessoa, por acaso, você olhar energeticamente, não estiver diferente, da mesma forma tem que tentar ver como é que faz com que possa modificar algo, melhorar algo. Nós não temos o hábito de avaliar as pessoas pela energia, temos? Não. A maioria não tem. Procuremos desenvolver este hábito. Não façam nenhum juízo de valor sem ver a energia. Como é que está? Aí depois nós vamos ver o resto tudo.
Tá? Nós podemos nos enganar redondamente. A pessoa pode estar falando maravilhas e a energia está mostrando o oposto. Falando de honestidade, ser completamente desonesto. Porque a energia está mostrando isso. Entende? A energia pode ser hipócrita. Tá? Nesse sentido, se não for lida. Se você lê a energia, você não se engana. A energia vai dizer a verdade. Tá? Viram a diferença? Então, se você avaliou alguém, olhou, a pessoa está falando sim de cosmoética, por exemplo. Tá? Mais difícil, né? Mas enfim. E ela não pensa assim. O discurso, o que falamos, não é igual, nem sempre é igual ao nosso padrão de energia. Essa é a diferença para não estigmatizar. Então, encontrei hoje com o Jean agora, pô. Comecei a história do Jean agora, né, gente? Tudo de novo. Também para não estigmatizar. Leitura energética e reescrita da história da consciência a cada dia. Você que vive com seu companheiro. Encontrei hoje ele. Como ele está hoje. Nova história hoje. Amanhã, nova história. A dona Lídia veio compartilhar conosco amanhã. Olhar de novo e começar. Entende? Porque aí fica tudo novo. Mas sempre iniciando pela leitura energética. Tá? Vocês ficou claro isso, porque isso é muito importante. Que fique claro para vocês avaliarem as pessoas, sim, e não se enganarem. E poderem assistir as pessoas. Porque nós mudamos a cada instante. Nós modificamos. Para melhor, pessoas, não, né? Para melhor ou para pior. As pessoas modificam, sim. Quando a senhora fala assim, fazer leitura energética, me vem à cabeça assim, enxergar alguma coisa. Eu não tenho certeza, eu acho que eu faço, mas eu não tenho certeza. Como é que... Tá, então vamos te explicar. A leitura energética envolve uma série de aspectos. Um deles é ver. Outro é sentir. Outro é conhecer a energia. Outro é comparar com o seu campo. Outro é ver o ambiente. Outro é ver se tem companhia, ou sentir se você tem companhia, ou se tem a sinalética de um amparador ou de um assediador. Ela envolve N aspectos. Comece com aquele que você possa. De repente você não viu nada, mas você ouviu alguma coisa. Quando a pessoa se aproximou, ou deu um ruído tal que seu ouvido mas desequilibrou assim que não teve jeito. Tem que reequilibrar, porque você estava entrópica demais. Tem muitas formas, não é só o ver. Entende? Para nós não ficarmos preocupados se ainda não temos a visão extrafísica que se desenvolve. Tem outros sinais. Isso eu não tenho. Que você pode desenvolver. Mas eu sinto. Tá? Então, é esse sentir o que está por trás. É o que a gente chama isso de sinestésico. É um sinal sinestésico, sentir. Tá? Sentir o quê? De repente, tem pessoas que veem só mental. Eu fiquei tão inteligente, de repente me aproximei daquela pessoa. Não consigo nem pensar, eu me emburreci. São sinais que te dizem se a energia da pessoa está bem ou não. Tá? E que você pode, com treino, isso é treino, tá? Não tem jeito, temos que treinar para desenvolver. Todos podem, sem exceção. Independente da idade que começa, todos podem aprender a ler a energia se quiserem. E se priorizarem. Ok? A leitura energética, por exemplo, eu olho para os olhos da pessoa e, em geral, eu sinto que a pessoa está querendo me dizer isso é leitura energética ou não? Pelo olho. Você está percebendo alguma coisa e entrou no que ela disse, sinestésica. Você sentiu algo. Sim. É leitura energética. Aí, o sentir-se bem ao lado de uma pessoa, ou uma aproximação com uma pessoa, é uma leitura energética também? E ela normalmente acontece porque a sua vibração é perto, muito próxima daquela pessoa. O mais difícil é você sentir-se bem dentro de alguém que tem uma vibração diferente da sua. Muito melhor ou muito pior, não importa. Diferente da sua. Tá? O mais usual é nós gostarmos de estar perto entre os iguais. Nós optamos por buscar pessoas que pensam e sentem como nós. Aí a pessoa está habituada com aquele padrão de energia, ela vai se sentir melhor. É quase como, digamos assim, você tem certos hábitos que você faz todos os dias. Vê se isso fica claro, certos costumes. Então, todos os dias a Neca faz aquela outra pessoa também, os mesmos hábitos. A tendência é aproximar as pessoas. Então, o primeiro item nós tínhamos lido, né? Eu vou ler o segundo para nós repensarmos se ele está bem claro. Que nós não deveríamos fazer crítica antes desses aspectos, né?
A emissão de crítica somente deve ocorrer após o acoplamento saudável com o receptor. O que é esse acoplamento saudável com o receptor? Como é que vocês entendem isso? Como é que eu faço um acoplamento saudável com o receptor? Colocar-se no lugar do outro, poderia ser isso? Pode auxiliar. No momento de receber a mensagem? Pode auxiliar. Sim, colocar-se no lugar do outro pode auxiliar. O que mais? Entra a leitura energética aqui também? Entra, mas para mim fazer um acoplamento, eu preciso exteriorizar a energia e acoplar. Tá? Mesmo que seja com um chakra só, no mínimo, se for com todos, melhor. Mas primeiro com um, você tem que exteriorizar, a sua energia tem que chegar lá para você poder fazer o acoplamento. Acoplar é reunir as duas pensenosferas, de um e de outro. Tem técnica para isso. Aprendeu a técnica, vão aprender a fazer o acoplamento. Sem treinar, aí não tem como aprender. Tá? Mas se a gente faz o acoplamento de imediato, você vai conseguir fazer uma crítica muito mais isenta. Porque você vai ver melhor o que aquela pessoa precisa. Não o que ela quer ouvir, tá? Nem sempre é o que a pessoa quer ouvir. Nós nos enganamos. Às vezes você tem que dizer o que a pessoa não quer ouvir. Mas a gente percebe que é melhor para a pessoa. Então você diz. Tá? O acoplamento visa isso também, é entender melhor. Né? Terceiro, a emissão de crítica somente deve ocorrer após estabelecer um clima de empatia com o receptor. É um aspecto que tem que prestar bem atenção. Como é que eu faço empatia? Como é que cada um faz empatia com o outro? Se colocando no lugar da pessoa. Sim. O que mais? Tem alguma outra forma? Também energeticamente. Também. E não pode haver o juízo de valor também. Porque a dificuldade exatamente está nisso, nesse terceiro aspecto. É tão rápido que a gente se dá conta que faz. Tá? Então, se você quer estabelecer uma empatia, você vai perceber todas as dificuldades que outra pessoa tem, traços falhos, faltantes, tudo que for. Vai perceber se está acompanhado, se não está acompanhada, com quem está junto, se é um parente, se é um amigo, se é um familiar, se quer que está junto. Vai perceber tudo. Mas tem que manifestar a empatia por tudo para poder assistir. Tá? Senão fica já mais difícil de ir adiante. Veja que isso tudo é requisito para fazer uma crítica ao outro. E nós fazemos críticas aos outros quase que tem muito. 4. A emissão de críticas somente deve ocorrer após ampliar o autodiscernimento pessoal do emitente. Você vai falar algo para o outro. Amplie o seu discernimento. É claro que eu quero falar. Por que eu vou falar isso? Porque eu estou precisando de algo. O que é? É isso que eu tenho que falar? Não é. Porque nós chegamos quase sempre a pedir algo. É rara a pessoa que não chega, que chega para oferecer. A maioria chega para pedir. Muito bem, vamos assistir se é possível ou não aquele pedido. Às vezes um não é melhor do que um sim quando a pessoa pede algo. Depende do que ela está pedindo, se aquilo é o melhor ou não. Né? Então isso é ampliar nesse sentido. Agora sim, velho, é o 5. A emissão de críticas somente deve ocorrer após leitura lúcida das pensenosferas, vê que vai aprofundando, tá? Do emitente e do receptor. Como é que eu faço uma leitura lúcida? Então, use tudo que puder, até o ponto que você já sabe, e aprendam mais. Isso se ensina, isso se aprende, qualquer um aprende. Só treino, é técnica e treino. Número 6, né? Sim. A emissão de crítica somente deve ocorrer após certo grau cognitivo ou luminemônico do receptor da crítica. Esse aqui vejam que há um crescendo, ele é um pouco mais difícil. Por quê? Primeiro a pessoa tem que se conhecer hoje, um pouquinho do seu passado e, se possível, o que vem pela frente. As pessoas não sabem. Mal se conhecem hoje. Então fica mais difícil de chegar numa memória que vem de muitas vidas,
de outra pessoa. Então, qual é o nosso trabalho quando chega um pesquisador novo na escola? Em seguida, tentar entrar na memória no que possa, para poder compreender melhor. Quem é essa pessoa que está chegando? Quem é que foi no passado? Como é que foi a minha relação? Se tive relação com essa pessoa? Deixei rastros, eu tenho que assistir para ontem. Foi uma relação muito benéfica, muito boa, e assim por diante. Aí depois poder você emitir uma crítica. Você não corre o risco da nossa crítica não ser isenta, ser só transferencial. Porque lá no passado foi, entre aspas, um inimigo. Foi alguém que eu briguei. Entende? Essa holomnemônica começa com a preceptoria. Preceptoria é o início do desenvolvimento da holomnemônica para quem quer desenvolver esse aspecto. 8. 8 não. Não, é 8 mesmo, né? Já que eu tô. É 8, né? Não. 7. 7. Eu já estou lá na frente. A missão de crítica somente deve ocorrer após compreender qualidades e dificuldades. No mínimo uma qualidade. Então, qual é a qualidade que eu percebo na Neca? Que ela nem percebe, você percebe. Qual é a dificuldade que eu percebo? E aí você chega dessa forma. Como? Valorize a qualidade e auxilie a dificuldade. Todos têm qualidade. Pensa assim. Todos têm dificuldade. Essa é mais fácil de fazer. Para vocês chegarem. 8. A missão de crítica somente deve ocorrer após autocognição lúcida do emitente, a fim de evitar situações transferenciais. Tem um pouco a ver com o que falamos antes. Tá? Se eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém, é mais difícil de fazer uma crítica para essa pessoa. Exatamente pela transferência. Eu vou transferir ao outro que eu não gosto no outro. Que eu não gosto. E aí a crítica fica equivocada. Ele tem que saber. Chegou perto de alguém, você precisa, por alguma razão, tem que ver se é necessário. Por que a crítica naquele momento vai sair? Você tem que avaliar isso muito bem. Principalmente na família, isso é fundamental. Só entre familiares, porque as pessoas convivem juntos, com frequência a crítica sai com maior facilidade. Você isso, você aquilo, você aquele outro, julgamento assim a toda hora. Né? Isso é intimidade demais. Para mim é o contrário. Também pode, mas aí também tem que avaliar no sentido de por quê? Não, né? Que eu não falo? Por que eu não falo? Tem as duas pontas para chegar naquele. É intimidade demais que faz isso. A pessoa nem pensa e já vai. E vai criticando, e vai julgando, e vai avaliando, que não é o melhor. Aliás, eu acho que se faz muito mais críticas, na verdade, do que a gente precisava fazer. Né? Se o objetivo é a crítica. Porém, tem que diferenciar uma crítica de uma análise. A análise tem que ser feita. Ele vai desagradar, não tem jeito. Tem que assumir o olho. Se vocês fizerem tarefas de esclarecimento, vocês vão desagradar mesmo. Não tem como agradar, ou não se faz, ou vai só consolar. Pobrezinho, tem razão, coitadinho, isso aí assim, não muda nada na vida da pessoa, né?